Você, pai e mãe de adolescente, como você está lidando com o uso de tela do seu filho? Você tem regras, limites? Você sabe o que ele está consumindo de virtual? Eu sou a Mariane Barusso, psicóloga, trabalho com jovens há 25 anos, também sou mãe de adolescente. E hoje nós vamos estar levando um pouco de informação, debatendo um pouco esse tema de extrema importância para as famílias. E eu sou a psicóloga Gabriela Medeiros, trabalho também com os jovens dentro de escola, atendimentos clínicos. E esse, Mari, é um assunto que, por mais que a gente vê escancarado aí na internet, a gente percebe que os pais sentem muita dúvida, né? Eles têm essa dificuldade, na verdade, de colocar esses limites. Então, se a gente perguntar hoje para os pais, você tem o acesso do celular do seu filho? Você consegue identificar tudo que ele está fazendo? Existe algum aplicativo ou algo que você consegue ter esse monitoramento? Então, é algo que os pais, às vezes, eles ainda têm um pouco de resistência em relação a essas questões, né? Sim, e ficam um pouco perdidos, né? Porque não tem uma regra, né, Gabi? Ai, o ideal é permitir tantas horas. Eu acho que é muito particular de família para família, né? Cada família com a sua rotina, cada família com a sua ideologia, né? Com o que é muito particular. Então eu penso assim, dentro da rotina do jovem, tem que ser a prioridade as atividades escolares, né? E as responsabilidades que tem ali dentro da casa, né? Tarefas domésticas e as atividades extracurriculares. Então a gente tem que mostrar para o jovem o que é prioridade, para ele entender que as telas vai ser um momento de relaxamento, de lazer e uma gratificação depois de ter feito o que é prioridade. Né? Então, eu acho que isso já dá um pouco de norte para as famílias, né? Se organizarem. Outro dia, eu ajudei a minha paciente adolescente a montar um cronograma, uma rotina de estudo, porque ela estava com dificuldades de atingir a média, e isso estava abalando diretamente a autoestima dela. E aí, como que a gente pensou? Ela estuda de manhã, aí ela chegava da escola, almoçava, aí ficava 1 hora no celular relaxando um pouquinho. Depois ia estudar para a prova da semana. 2 horas. Depois ela tinha o horário do inglês. Chegava do inglês, ela tinha mais 1 horinha para mexer no celular, como uma gratificação depois de ter feito as tarefas obrigatórias, né, as prioridades. Depois ela tomava banho, jantava e ia dormir. Então a gente colocou por escrito essa rotina e cada dia eram algumas atividades diferentes, né, as atividades extracurriculares, e sempre tinha o horário de mexer no celular, né? Então, não tem como a gente tirar, né, esse acesso da tecnologia, do virtual, porque é a vida atual, faz parte, né, da vida atual. Eu, inclusive, estou até fazendo um curso de inteligência artificial, quando eu imaginei que eu fosse fazer. Né? Então, a tecnologia veio para ficar na vida de todos nós. E não tem como tirar dos nossos filhos adolescentes. Mas a gente tem que organizar dentro da rotina da família. Né, Gabi? E até porque, assim, esse acesso vai existir, mas claro que a gente precisa lembrar que o adolescente, ele está em formação, ele está em desenvolvimento. Então, ele é muito curioso, ele vai querer buscar, pesquisar assuntos que às vezes ele tem curiosidade a mais para saber, que ele ouve de algum lugar, ou que ele vê em algum lugar. E aí, o que a gente precisa pensar sobre isso? Que existe um adolescente que ainda é imaturo, que ainda não sabe de todas as malícias, de tudo que a internet pode trazer, né, trazer de impacto na vida. Né? Eu falo muito para os pais,
quando eu trago esse assunto, eu pergunto assim para eles: você deixaria o seu filho no meio de uma praça pública sozinho e essa praça esteja lotada de gente? Você deixaria? Não, né? Mas é isso que os pais fazem quando deixam o seu filho solto na internet sem monitoramento. Então ele pode até estar dentro da minha casa, mas se eu não souber o que ele está vendo, o que ele está fazendo, ele vai estar vulnerável a muitos perigos que a internet traz. Exatamente. Né? E o adolescente, ele sente que ele sabe se proteger. Mas, na verdade, como você disse, ele está em desenvolvimento, né? Ele sabe se proteger até certo ponto. Alguns mais, outros menos. Então, a gente também, a família, é dever orientá-los sobre essa aprendizagem de se defender. Então, por exemplo, não acreditar em tudo que estão falando, né? Não conversar com pessoas que não conhece, porque é muito fácil mentir a idade, mentir o sexo. Existem também os jogos virtuais, né? O Minecraft, tem vários jogos que eles conversam com crianças, com jovens do mundo inteiro, falam até outras línguas, e é muito fácil predadores, pedófilos, acessarem os nossos filhos através desses jogos e através também de redes sociais. Então, é também dever da família conversar sobre esses perigos, porque existe o mal, existe o predador. Seres maldosos, com distúrbios, que estão planejando fazer o mal para os nossos filhos. Então, isso a gente tem cada vez mais informação sobre isso. Então, a gente tem que ensiná-los, tem que falar sobre esses perigos. Exatamente. Não adianta proibir e não adianta fingir que nada está acontecendo, que está tudo bem. Porque, querendo ou não, o que a gente acessa enquanto adultos hoje é diferente do que o adolescente acessa. Então, eles têm muito mais recursos, muito mais possibilidades que a gente nem imagina, né? Então, os grupos de WhatsApp, hoje em dia tem recursos para que o pai não veja alguns grupos que existem no celular. Tem algumas restrições que a linguagem que eles mesmos utilizam e até mesmo pessoas que têm uma intenção diferente, né? Então, o adolescente, como ele está mais vulnerável, ele ainda é inseguro, né? Ele precisa dessa aprovação do outro. Então, se ele autoafirmação. Isso, então se ele encontra alguém na internet que acolhe, que vai tratá-lo bem, elogiar. Que vai elogiar. Então, é essa pessoa que vai começar a cativar ele para fazer coisas que às vezes não são saudáveis, né? E na maioria das vezes é o que a gente observa, né? Então, adolescentes que estão vulneráveis, que estão carentes de atenção, de conversa, e aí chega alguém que aparentemente pode ser da idade dele, mas a gente não sabe, né? Sim. E aí é onde as conversas continuam e podem acontecer situações que os pais fiquem bem assustados. Sim. Lembrando que o adolescente, na maioria das vezes, ele tem uma autoestima baixa. Então, é muito fácil, e é nesse ponto que esses predadores vão. Então, eles elogiam, eles reforçam ali alguma questão do corpo, da personalidade. Esses abusadores, eles iniciam um vínculo de confiança com as vítimas. Então, eles seduzem e elogiam, criam esse vínculo para depois entrarem em ação, né, e fazer o mal para os jovens e para as crianças. Então, são assuntos que, antes da internet, às vezes os jovens perguntavam para os pais sobre bebida alcoólica, droga, sexo. Dificilmente, mas perguntavam. Porque são assuntos que nunca foram muito abertos, que as famílias nunca abriram muito.
Hoje, com acesso à internet, eles não perguntam. Eles vão lá e digitam no Google. Todas as dúvidas que eles têm. Sim. Né? Então, são assuntos tabus, que as famílias têm dificuldade de estar falando sobre, que os filhos não perguntam, mas eles são curiosos sobre tudo isso e eles estão pesquisando pela internet. E a gente digita lá, vamos supor, sexo na internet. Imagina tudo que vai aparecer ali. Então, às vezes, é importante a família se antecipar. Eu falo assim, se o filho pergunta alguma coisinha ou faz alguma observação sobre sexo, sobre o álcool, sobre drogas, é a fase de abordar esse tema, de conversar abertamente, sem julgamento, sem dando bronca, mas levando informação para que ele se sinta à vontade de falar sobre isso sempre que ele tiver uma curiosidade ou uma necessidade relacionada a esse assunto. Exatamente. E uma forma, assim, eu acho que uma dúvida também que os pais têm é de que forma, né? De que forma eu posso monitorar sem proibir? De que forma eu posso conseguir acessar e orientar de uma forma eficiente o meu filho para que ele realmente entenda que aquilo que está acontecendo é grave ou que tem situações que são de fato muito perigosas, né? Então, o cuidado que as famílias têm, claro que a gente sempre frisa, né, Mari, para os pais, a questão do diálogo. Porém, nós sabemos que tem adolescentes que não conseguem conversar com tanta facilidade. E eu falo que o diálogo é uma construção desde lá de pequenininho, né? Exatamente. A gente vai construindo isso, mas nada impede de isso ir se desenvolvendo com o tempo, né? Mas o diálogo sobre esses assuntos é extremamente importante. Porém, os pais também podem ter ferramentas que auxiliem esse monitoramento, né? Porque o adolescente, ele pode ter acesso, mas de repente ter algumas restrições. E qual é o momento de colocar, por exemplo, uma restrição no celular? Quando eu preciso saber que não, o meu filho não está dando conta sozinho de gerenciar tudo aquilo que ele está vivenciando no celular. Sim, mesmo porque hoje os pais trabalham, né? As mães, a maioria das mães estão fora o dia todo e dificilmente conseguem estar ali monitorando o tempo, monitorando o conteúdo. Mas hoje existem aplicativos muito bacanas para auxiliar as famílias. E existem também momentos de você estar monitorando lá pelo seu celular. Né? O Family Link é um aplicativo bem bacana, que as famílias colocam desde o tempo que o filho vai estar usando de tela até vendo a localização onde ele está. Então é muito legal, até porque os jovens, os adolescentes, eles já têm uma autonomia de andar de Uber, de andar de patinete, de ir nos compromissos extracurriculares de bicicleta. Então é uma forma também de estar monitorando. Só que, claro, isso tem que ser com o conhecimento do jovem. Tem que ser conversado sobre isso e a família explicar que está colocando esse aplicativo não é para investigar a vida dele, controlar a vida dele. Não, é para proteção, é para saúde mental dele. Porque a gente sabe que cada vez mais vem pesquisas comprovando os prejuízos do excesso de tela, do excesso de tecnologia para agora adultos, jovens, adolescentes que tiveram acesso desde pequenininho. Sim. Então hoje a gente vê já comprovações científicas sobre isso, até transtornos como ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e ansiedade. Nunca nós vivemos um momento com tanto uso de medicação psicotrópica em crianças e jovens. Aí a gente percebe que isso já é
a resposta de uma geração que teve o uso de tela em excesso, desde pequenininho, desde bebê, muitas vezes. Mas lá no início ninguém sabia, né, que poderia fazer mal, ninguém sabia das consequências, né? Era o início dessa vida tecnológica, né? O que você pensa disso, Gabi? Hoje o adolescente ele tem muito mais acesso, as crianças também, né? Não só crianças e adolescentes, mas os adultos também estão imersos dentro da internet, né? Então, às vezes, é uma questão que a gente fala do adolescente, mas a gente precisa parar para pensar assim, e os pais, né? Será que os pais também ficam o tempo todo no celular? Sim. Né? Eu alego que eu estou trabalhando, mas eu trabalho o tempo todo, eu alego que eu estou vendo uma notícia importante. Então, o adolescente, ele começa a comparar, a se comparar, mas por que você pode e eu não posso? Sim. Né? Então, é algo que essa nova realidade ela veio para ficar e cada vez mais a gente vai ter situações mais atualizadas, né? A gente precisa aceitar esse momento, mas a gente pode organizar ele de uma forma que fique saudável, né, Mari? Sim. Porque lembrando que o filho, né, a criança, o adolescente, ele vai ter o comportamento que ele está vendo. O exemplo, a referência. Não adianta eu falar algo e fazer diferente. E não adianta eu querer impor limites no meu filho se eu não tenho limites. Sim. Né? Então, eu tô trabalhando. Sim, a gente trabalha bastante ali. Pelo WhatsApp, pelo celular. Só que aí eu tô jantando, eu tô trabalhando. Eu tô, depois da janta, ali no momento de socialização com a família, assistindo uma TV e tô ali no celular. E os jovens relatam isso na clínica, na psicoterapia. Né? Eles se queixam. Sim. E o meu pai ou minha mãe, eles não saem do celular. Então, eles se queixam. E eu acho tão bacana que quem está com um bebezinho novo hoje, eu tô com uma cunhada que ela tá com um bebezinho de 8 meses, né, minha sobrinha. E olha, eu achei tão interessante. Então ela estuda muito, ela tá se preparando para dar o melhor dela para essa bebê. Então hoje, como já tem essas pesquisas que falam dos prejuízos da tela, ela, quando eu mando mensagem para ela, ela fala assim: desculpa, eu demorei para responder porque eu evito estar no celular na presença da bebê. Eu achei tão bacana. E é exatamente isso. Porque se o bebezinho tá ali vendo a mamãe o tempo todo na tela, ele vai registrando isso como uma referência, como modelo comportamental. Sim. E aí, como que depois a mãe vai colocar limites? Se ela não tem. Então, ele já vai introduzindo esse contexto, né? E ali aprendendo que a vida é aqui, a vida é tela. E eu achei tão bacana. Ela, então, está se monitorando para não ficar na tela na frente da bebê. E eu falo assim que uma forma muito legal e um recurso que a gente tem para a gente identificar, né, qual que está sendo o tempo de uso, é olhar até no celular, né? Quanto tempo que eu estou destinada, que eu estou gastando no meu dia. Verdade, tem esse feedback isso. A gente consegue ter no isso, celular. Né? Então, uma questão de reflexão pra gente, né? De como a gente pode também se auto-monitorar. Exatamente. Né? Porque a gente tem que partir do adulto. Nós temos condições, né, como adultos, de estar com essa autoconsciência e com essa organização do nosso tempo, da nossa rotina, e assim orientar para os nossos filhos. Se eu estou perdida com a minha rotina, se eu não tenho limites, se eu não cumpro as minhas responsabilidades, se eu não tenho prioridades de compromissos, como que eu vou exigir isso do meu filho adolescente? E acaba sendo um espelho, né? Por isso que a gente fala que os pais, as mães, né? Elas precisam olhar para si, para o cuidado, né? Para que eu veja o que eu estou fazendo que pode estar influenciando no comportamento do meu filho. Né? Então, quando a gente entra nesse assunto, realmente a gente fala assim, é um assunto muito polêmico, né? Falar de telas, falar disso, tá tão batido, mas é algo que as pessoas não estão percebendo qual a gravidade disso. Né?
Então, acaba percebendo aonde? Quando chega a vícios, que o adolescente já não consegue mais se desligar, ele entra em surto. Quando se desliga do computador, quando se desliga dos jogos. Quando perde-se a qualidade do sono, a dificuldade de Exatamente. levantar. E quando desenvolvem os sintomas de ansiedade, de depressão, de falta de atenção, que hoje é o que a gente mais vê nas escolas, principalmente você que está ali diretamente com os jovens, né, na escola, é isso que está hoje mais presente. Aí já tem que fazer acompanhamento com o psiquiatra, entrar com medicação. Então, assim, a gente tem que pensar que existem medidas preventivas para não chegar nesse ponto. E lembrando que toda família tem acesso a informações. Toda família hoje pode estar tirando as suas dúvidas, ou através de programas que levam informação para pais de jovens como esse nosso, né? Ou profissionais que trabalham com essa faixa etária. E tem que se informar, a gente tem que se preparar para dar o melhor da gente para o nosso filho. Porque a chance é curta, é pouco tempo que a gente tem para investir na formação desse filho. É pouco tempo, depois acabou, ele vai se tornar adulto, aí não tem mais o que fazer. Exatamente. Então, assim, esse investimento precisa existir, né? E quando começar, né? Hoje, às vezes, também os pais falam, tá, mas quando que eu posso dar um celular pro meu filho? Com que idade? Que hoje, às vezes, tem crianças ali de 7, 8 anos que já tem o seu próprio celular. Até antes, né? Até antes. Mas pensando nesse processo, que é importante a gente identificar e orientar, né? O adolescente, ele precisa ainda de monitoramento. É muito importante que os pais entendam isso. Que é uma fase que eles são muito curiosos. E a curiosidade vai levar para assuntos que vão além do que a gente está acostumado. Sim. E ainda não desenvolveram a autorresponsabilidade, autoconsciência e dificuldades ainda de se autoproteger. Exatamente. Então é isso, né, Mari? O papel da Mari? família aí é fundamental. Exatamente. Então, os pais cientes desse perigo que existe, tendo esse monitoramento e conversando é o que vai ajudar muito nessa fase também. Não existe receita quando se trata do ser humano. Exatamente. Mas existem medidas que a gente já viu que deu certo, né? Que deu certo em muitas famílias. Então, a gente tem que ir por esses caminhos. Sim. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo episódio.